paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 7 com o seguinte tema: a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Nesta lição veremos os fatos que culminaram na deposição da rainha Vasti e a consequente ascensão e coroação de Esther. Veremos alguns traços do perfil do rei Assuero e da rainha Vasti, bem como destacaremos a obediência de Esther. A princípio, a lição parece ser de pouca importância, mas à medida em que vamos estudando, descobrimos que existem algumas importantes lições espirituais inclusas na narrativa. Portanto, estejamos abertos para aprender tudo o que o Senhor quer nos ensinar. Ponto de número 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti, o rei Assuero. O rei Assuero teve os seguintes antecessores: Ciro o Grande, 530 AC, Cambises II, 522, Dario I, 486, Xerxes ou Assuero, e por fim o seu sucessor e filho Artaxerxes. O reinado de Assuero durou 21 anos. Seu nome grego era Xerxes. Como a maioria dos monarcas daquela época, Assuero era um homem orgulhoso. Somente no primeiro capítulo vemos 3 sinais desse orgulho. Primeiro, vemos a sua arrogância. Somente no capítulo 1 são mencionados 3 banquetes. Um para os oficiais militares e políticos importantes, um para os homens de Suzã, no pátio interno do palácio, e outro para as mulheres de Suzã, oferecido pela rainha Vasti. De acordo com a história, a intenção de Assuero era impressionar os seus convidados com uma demonstração de poder e grandeza, a fim de convocá-los para uma batalha contra a Grécia. Segundo, vemos também a sua embriaguez. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, Esther 1:10. Assuero deixou-se ser dominado pelo álcool. No auge de sua embriaguez, ordenou que a sua rainha exibisse sua beleza aos convidados ali reunidos. O texto bíblico parece sugerir que o rei queria que sua esposa desfilasse usando apenas a sua coroa real, despida de qualquer vestimenta, conforme lemos, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista, Esther 1:11. Se estamos certos na interpretação, então vemos neste episódio o máximo da insensatez de um marido dominado pelo álcool. A ingestão de bebidas alcoólicas pode causar sérios danos ao ser humano. Ao penetrar na corrente sanguínea, o álcool pode causar vertigens, confusão mental, incapacidade de julgar ou decidir corretamente e atos de violência contra si mesmo ou contra outrem. Por esta razão, a Bíblia nos aconselha a abstermos das bebidas alcoólicas. O povo de Israel não ingeriu vinho nem bebida forte durante a jornada pelo deserto. Os sacerdotes não podiam consumir bebidas fortes no tabernáculo. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Levítico 10, 9 e 10. Os nazireus também eram proibidos, não podiam beber vinho, nem mesmo consumir a casca e a semente da uva, conforme lemos. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Não beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Número 6, de 2 a 4. A mãe do rei Lemuel lhe ensinou: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Provérbios 31, 4 e 5. Se o rei Assuero
estivesse sóbrio, jamais teria pedido que a rainha exibisse a sua beleza diante de uma turba de embriagados. O rei foi vítima de sua própria insensatez. E terceiro, vemos também a sua estupidez. A sua estupidez é vista principalmente em sua incapacidade de reconhecer o seu próprio erro, de não voltar atrás para fazer a coisa certa. Se Assuero tivesse esperado até ficar sóbrio, teria pensado no assunto com mais cuidado. Jamais teria tomado a desastrosa decisão de depor a sua esposa. Afinal de contas, ela demonstrou mais caráter do que ele. Um banquete público, outro exclusivo. O primeiro banquete de Assuero incluía a nobreza da Pérsia e da Média, bem como todos os governadores das 127 províncias de seu reinado. Foram 180 dias de festas com delegações vindas de todos os lados do reino. Com certeza, os convidados compareceram em momentos diferentes, cada grupo passando alguns dias na capital de Suzã. Cumprido os 6 meses, Assuero ofereceu um banquete exclusivo para os moradores da cidadela de Suzã, no jardim do palácio, que media cerca de 100 metros quadrados, com 72 colunas de 20 metros de altura, tudo decorado com lindas cortinas de seda, pendentes de linho fino e púrpura, e argolas de prata, colunas de mármore, ouro e prata sobre o piso de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Conforme o costume oriental, as mulheres ficavam separadas dos homens em tais ocasiões, mas também tinham a sua festa. A rainha Vashti oferecia um banquete para as mulheres no Palácio Real de Assuero. O convite à rainha. O convite de Assuero foi completamente inoportuno. Sua esposa cumpria fielmente a etiqueta da separação do ambiente masculino, dedicando-se exclusivamente às mulheres. Tudo transcorria muito bem até que o monarca quis ostentar a sua grandeza, mostrando a beleza de sua mulher a todos os homens da cidade. Não há dúvida de que a sua intenção tinha um apelo à sensualidade. Ninguém em sua sã consciência faria algo semelhante. Somente os Big Brothers desta vida, os noveleiros da televisão e os promotores da pornografia sentem o prazer de expor a intimidade dos seres humanos, seja ele quem for. Certamente, somente um encontro pessoal com Jesus Cristo poderá retornar o devido temor ao coração do homem para fazê-lo andar corretamente e se desviar desses maus caminhos. O endemoniado de Gadara só andou nu até ser completamente liberto dos demônios da indecência pelo poder de Deus. A Bíblia diz, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram, Marcos 5,15. Ponto de número 2, Vashti resiste à ordem do rei e é deposta, a recusa da rainha. Porém, a rainha Vashti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira, Esther 1, verso 12. Até que ponto uma esposa deve ser submissa ao marido? Certamente não será sob qualquer circunstância. Quando o marido se torna desrespeitoso, profano, carnal, a esposa não tem mais nenhuma obrigação de respeitá-lo como cabeça do lar. Nessas condições, a esposa sábia não precipitará em busca de uma separação imediata, mas orará a Deus pelo marido, a fim de que Deus tenha misericórdia dele. Quando o relacionamento sai fora do padrão da Bíblia, isso causa dificuldades na relação de submissão e liderança. Na submissão existem prioridades. A obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. Desobedecer a Deus para obedecer ao marido é pecado. Se o marido se recusa a ser responsável ou está em uma posição debilitada em que não consegue liderar, deve delegar automaticamente a responsabilidade à sua esposa. Nessa situação, a mulher tem todo o direito de assumir a liderança até o marido estar pronto para liderar novamente. Na ausência do capitão, o segundo em comando assume a liderança. Quanto ao marido dominador ou abusivo, a esposa não é obrigada a viver debaixo de sua opressão. Ela tem todo o direito de se defender e rejeitar as atitudes erradas do marido.
O marido que abusa de sua autoridade precisa mudar, senão ele destruirá o seu casamento. Nos versículos 25 a 27 de Efésios 5, os maridos são chamados a exercer autoridade no relacionamento conjugal, não como dominadores e controladores, mas tendo a responsabilidade de amar suas esposas. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pela lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 25 a 27. Do mesmo modo que a igreja é liderada por Jesus, assim a mulher cristã deve se submeter e ser liderada pelo marido. Não há competição nem inveja neste aspecto. Tal como a igreja, a mulher deve ser humilde, ativa e relevante no desempenho de suas funções. Contudo, é Cristo quem exerce a liderança sobre o marido e também sobre a mulher. Não há espaço para egoísmo no casamento. O marido deve procurar fazer o melhor para sua esposa. Isso implica em ser altruísta e renunciar a seus próprios desejos. Quando a esposa se sente protegida e vê que o marido se preocupa com ela, ela tem prazer em seguir a sua liderança. Assim os dois caminham juntos na mesma direção. A aplicação da lei. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Esther 1:13. Verso 15. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vaste por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos? O que a lei requeria? Os melhores conselheiros e sábios da corte em Suzã foram consultados sobre o caso. No Império Persa havia 7 juristas, o famoso Conselho dos Sete, a Corte Suprema. Eles sabiam dos precedentes nos quais se baseavam as decisões. Xerxes sempre os consultava. O caso de Vaste deflagrou um escândalo nacional e estabeleceu um perigoso precedente. Se a atitude de Vaste não fosse tratada com rigor, muitos casos de revolta poderiam surgir no grande Império Persa. Outras mulheres, julgando-se oprimidas pelos maridos, rebelar-se-iam. Então o Império Persa cairia no opróbrio, no caos. Todos os nomes dados aqui são persas. Eles eram os melhores elementos que os persas tinham, os mais nobres dentre os nobres. Se tivessem vivido no tempo de Jesus, certamente estariam no grupo, no meio dos acusadores da mulher apanhada em adultério. Em nosso caso, aqui, Vaste realmente não tinha cometido nenhum pecado. Ela só estava querendo viver uma vida moral acima da média do seu tempo. Conforme comentou Adam Clarke, temos poucas mulheres como Vaste. Algumas das mais nobres da nossa terra, no caso a Inglaterra, se vestem, se enfeitam com o máximo de esplendor e gastam seu dinheiro somente para exibir-se em bailes, teatros e óperas, a fim de serem vistas e admiradas pelos homens. Se admiramos a coragem de Esther, também temos que admirar a coragem de Vaste. Ela sabia que podia perder a própria vida desobedecendo ao rei, mesmo assim ficou firme em sua própria convicção. A sentença de Vaste. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Esther 1:16. O principal conselheiro, de nome Memucã, fez a primeira sugestão. Ele salientou a universalidade do crime, entre aspas, de Vaste, que não era algo feito somente contra o rei, mas contra toda a nação, contra os nobres e até contra o povo que vivia nas províncias, os quais estariam contemplando tudo para ver o que aconteceria àquela mulher. Memucã disse que a infração era séria e deveria ser tratada de maneira severa para dar uma lição que fosse vista por todos os que se sentissem tentados a contradizer o poder do rei. Vaste foi chamada à presença do rei e uma vez mais recusou-se a fazê-lo. Definitivamente ela estava determinada a seguir o seu próprio caminho. Seguindo o conselho de Memucã, Assuero tirou a coroa e o direito de Vaste entrar em sua presença, deixando assim o caminho aberto para a chegada de Esther.
Ponto de número 3, Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei, Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Esther 1, de 1 a 4. A escolha de Esther se deu 4 anos após a deposição de Vaste. Nesse meio tempo, o rei havia comandado uma guerra frustrada contra a Grécia e voltado para casa humilhado. Ao refletir sobre as atitudes impulsivas que tomou com relação à esposa, sentiu falta dela. Assim, no ano 479 a.C., Assuero foi aconselhado por seus servos mais próximos que escolhesse entre as jovens da Pérsia uma nova rainha. O universo da escolha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Esther 2:8. Assuero decidiu acolher a sugestão dos seus servos do palácio, autorizando assim o processo seletivo. As moças de todas as províncias do reino foram selecionadas. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens formosas. O concurso foi divulgado e muitas moças foram levadas a Suzã, e Esther estava entre elas. Podemos ver a mão de Deus nisso tudo, porque esse método permitiu que Esther, uma moça órfã, uma moça simples, pobre, chegasse ao trono. Deus estava providencialmente dirigindo todo o processo. Mardoqueu morava próximo ao palácio, e com ele a sua prima, Esther, que era, como eu já disse, órfã de pai e mãe, e que ele criara como filha. Mardoqueu pertencia à tribo de Benjamim, e seu bisavô, Quis, estava entre aqueles que foram levados de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, em 597 a.C. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Hegai providenciou imediatamente para ela o tratamento de beleza, enfeites, comida especial e 7 moças para cuidarem dela, colocando-as nos melhores quartos da casa. Tudo acontecia de forma perfeita e sincronizada. A mão invisível de Deus guiava todo o processo que conduziria a jovem Esther ao trono da Pérsia. A obediência de Esther. Esther fez conforme Mardoqueu tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito de sua raça e de seus parentes. Todos os dias Mardoqueu passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. A princípio, Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela, visto que os judeus eram sempre discriminados. Todos os dias Mardoqueu passava em frente do pátio da casa das mulheres, ficava olhando, esperando aparecer alguém para perguntar como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Ao final de um ano inteiro de preparações, as candidatas à rainha foram apresentadas uma por uma ao rei, até chegar a vez de Esther, conforme o relato bíblico. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vaste. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther para todos seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Esther 2:16 a 18. Mesmo depois de se tornar rainha, Esther não deixava de respeitar e obedecer aos conselhos de Mardoqueu. O seu caráter disciplinado e firme era fruto de uma boa educação que recebera desde a infância. Por meio deste caráter, Deus pôde operar um grande livramento para os filhos de Deus.
Vamos para a conclusão. O livro de Esther nos ajuda a entender um pouco sobre a presciência de Deus. Muito antes de Amã entrar em cena, lá estava Esther, assentada sobre o trono da Pérsia como providência divina. Somente Deus podia prever o que estava para vir. Dentro de pouco tempo, uma grande tempestade se levantaria contra o povo judeu. Esther tinha ascendido ao poder para aquele tempo e para aquela hora, conforme disse Mardoqueu. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4, 13, 14. De fato, Esther estava lá para ser o canal da provisão divina para o seu povo. A presciência é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Por ele, Deus pode conhecer, planejar e conduzir todo o processo de salvação para o seu povo. Ele sabe de antemão todos os acontecimentos futuros, conforme profetizou Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Isaías 46, de 9 a 13. Deus não age como um espectador da história. Ele mesmo, é aquele que constrói e conduz a história. Quando ele diz que conhece ou desconhece algum fato, isso também quer dizer que ele é o próprio autor do fato. Esta posição soberana de Deus não viola a liberdade e a responsabilidade dos indivíduos. A soberania de Deus e a responsabilidade humana são duas verdades que não se excluem, mas que caminham juntas de uma forma misteriosa e real. Temos que nos render diante dos mistérios de nosso Deus. É impossível não reconhecer quão inescrutáveis são seus caminhos. O significado da presciência de Deus deve ser um motivo para uma grande exultação espiritual. Não podemos entender todas as virtudes implícitas no caráter de Deus. Entretanto, podemos admirar e podemos acreditar que todas essas virtudes funcionam dioturnamente a nosso favor, como disse Paulo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 28 a 32. Não tenho dúvidas. A grande mensagem desta lição é que devemos confiar totalmente no Senhor, na sua providência, na sua presciência. Tudo o que Deus planejou a nosso respeito se cumprirá no devido tempo de Deus. Não somos um projeto experimental ou inacabado. Não. Na mente de Deus, nós somos completos, perfeitos e acabados. Ajoelhe-se agora mesmo e adore a Deus por isto. A Paulo disse, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, Filipenses 1,6. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor esteja com você neste momento, te fortalecendo, te abençoando em todas as dimensões. Que a graça de Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém.